Vamos então, sem mais delongas, dar início à nossa próxima mesa, que será a terceira da edição do nosso evento, sobre transição energética. Quais os desafios para a transição energética de combustíveis fósseis para fontes renováveis? A transição energética é um desafio complexo, mas muito necessário para enfrentar as mudanças climáticas e garantir um futuro energético necessário. A adoção em larga escala de fontes renováveis como energia solar, eólica, hidrelétrica, biomassa e geotérmica. O uso eficiente da energia através da melhoria de infraestrutura e soluções na autogeração energética por meio de fontes renováveis, reduzindo as perdas de energia primária. Como podemos trabalhar para contribuir cada vez mais na autossuficiência energética? A necessidade de políticas públicas em larga escala para a implementação de uma rede sustentável. Subsídios, taxação, impostos. Qual será o papel dos agentes públicos nessa transição? Aqui nessa mesa, iremos discutir o papel de toda a sociedade civil, causas, consequências e de que forma se realiza uma transição energética sem traumas. Para cobrir este tema, então, vamos convidar ao palco agora o coordenador de desenvolvimento socioeconômico do Instituto Pereira Passos, Henrique Silveira. A professora da Escola de Economia da FGV São Paulo e coordenadora do FGV Clima, Amanda Schutze. A especialista em sustentabilidade da Firjan, Andréia Lopes. O coordenador sênior de energia do Instituto Clima e Sociedade, Roberto Kishimani. E na mediação desta mesa contaremos com a participação do jornalista do Avenida Comunicação, Aziz Filho. Senhor Aziz, somos todos ouvidos, a palavra é toda sua. Bom, obrigado pela presença de todos, boa tarde. Eu vou começar pedindo desculpa aos meus colegas Amélia Gonzalez e o Agostinho, porque essa vai ser a mesa mais interessante do debate, não tenho dúvida disso, não, não só pelo nível, né, dessas feras que estão aqui, também não só porque nossos neurônios já estão superativados pelas discussões sobre hidrogênio e sobre mobilidade, e também não só por essa mesa ser a mesa que mais tem presença feminina aqui, o que é muito importante. Mas também porque no debate de ontem, eu até anotei aqui, transição energética, né, o único caminho possível, né, para evitar os alertas que nós vimos ontem aqui, quando nós discutimos a água. Né, ontem veio o vice-governador e disse, literalmente, se nada for feito, nós estamos caminhando para o fim. E o nosso querido Sérgio Besserman comparou a situação do ser humano como a de alguém que está correndo de um leão faminto na África e não tem mais tempo e vai ser comido de qualquer jeito, porque, no caso, as geleiras já vão derreter e não há mais caminho possível. Para não morrer antes da hora, né, de preocupação, eu preciso acreditar que tem jeito, e o único jeito, né, nós temos visto debates pelo mundo afora, é a transição energética. E transição energética é mudar, né? Mudança de hábitos, mudança de sair da zona de conforto, desse conforto da gente sair produzindo e consumindo de qualquer jeito, como se não houvesse amanhã. Né? Eu tenho um trabalho recente que a Avenida faz, a agência de comunicação do Instituto Clima e Sociedade, onde eu trabalho muito com o Kishinami. E nós fizemos um trabalho para o Brasil, uma campanha para o Brasil assinar, ratificar o protocolo, a emenda de Kigali ao protocolo de Montreal. É uma emenda aparentemente simples, que só tira
os gases que mais prejudicam a camada de ozônio, né, que mais provocam o efeito estufa, e substituir esses gases. Só o Brasil e o Iêmen eram os países que não tinham ainda assinados, né, ficamos trabalhando nisso muito tempo, porque o governo passado não dava tanta importância para isso, mas finalmente foi ratificado, e ali essa simples modificação do uso de gás, se for adotada por todos os aparelhos de ar-condicionado no mundo, só isso garantiria uma redução, né, estimada de 0,4 graus na temperatura do planeta. Então, dá para a gente imaginar, né, com esse simples exemplo, a importância de mudanças, né, a importância da tecnologia, do investimento em novos caminhos. E é sobre isso que a gente, né, fala um pouco hoje aqui nessa mesa, esse desafio de abrir novos caminhos, de investir, de mudar paradigma. Eu quero começar com a Amanda, né? Amanda, Amanda, podemos começar com você? Amanda, por favor, se apresente. Amanda, Esse aqui está funcionando? Tá. Isso. Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Schutz. Eu trabalho na Escola de Economia de São Paulo, da FGV, e eu coordeno o FGV Clima, que é um novo centro de clima da FGV, e a gente está muito satisfeito com esse centro, porque a gente quer colaborar exatamente com essa discussão de mudanças climáticas, a gente quer contribuir tanto através de pesquisa aplicada, mas como de comunicar, não só para os stakeholders já envolvidos nesse debate, mas como para a população de uma forma geral. Então, contribuindo aqui para essa mesa sobre essa questão da transição energética, o que acontece hoje é que a gente sabe, como foi falado, que a gente está com uma crise climática e que isso gera vários grandes problemas, né? Porque o aquecimento global vai fazer com que a gente tenha desastres ambientais, que a gente tenha esses extremos climáticos, que a gente tenha insegurança hídrica, insegurança alimentar. Então, é muito importante que a gente consiga realmente reverter esse quadro e reduzir as emissões de gases do efeito estufa. E quando a gente pensa sobre isso, quando a gente pensa sobre o objetivo, né, do mundo de em 2050, tá com net zero, tá com uma emissão de carbono líquida zero, a gente sabe que a gente tem esse longo caminho pela frente e que todos os setores e todos os países vão ter que contribuir com isso. Mas um número que chama atenção é que 80%, tá, das emissões vem do setor energético no mundo. Então, é claro que o mundo foca muito para esse setor e para pensar em como que a gente pode mudar isso e fazer com que a gente ande nessa direção da descarbonização. Mas o Brasil, ele é completamente diferente do mundo nesse aspecto, porque por mais que a gente esteja entre os 10 países que mais emitem no mundo, aqui só 20% mais ou menos é por conta do setor energético. A maior parte vem do uso da terra, vem do desmatamento. Mas isso não faz com que a gente não tenha que pensar de uma forma muito intensa na transição energética, porque a gente tem que conseguir, né, o net zero, e a gente também pode aproveitar essa oportunidade de avançar no setor energético para ter uma posição de liderança no mundo. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que a nossa matriz energética ela é quase 50% renovável, enquanto no mundo é cerca de 15%. Quando a gente fala da matriz elétrica, a gente está falando que a gente tem mais de 80% de renovável, quanto no mundo não chega a 30%. E, além disso tudo, a gente ainda pouco explorou todo o nosso potencial renovável. Então, realmente, a gente sai na frente. No plano decenal 2050 da empresa de pesquisa energética, eles fazem uma comparação interessante,
que eles olham para a demanda, né, demanda estimada de 2015 a 2050, e o potencial renovável, ele ultrapassa essa demanda do Brasil em mais de 17 vezes. Então, realmente, quando a gente fala de potencial renovável, o Brasil ele é uma grande potência, porque se a gente conseguir explorar isso de uma forma correta, a gente pode assumir, sim, essa liderança na transição energética e, como já foi falado aqui, com isso, a gente ter esse crescimento verde, com isso a gente conseguir, de fato, tirar um proveito para um crescimento que leve em conta também a questão da distribuição de renda, de uma transição energética justa. Para eu não esquecer, e o que eu acho muito importante é que quando a gente fala dessa transição no Brasil, desculpa, perdi o microfone, mas quando a gente fala dessa transição no Brasil, a gente tem vários caminhos. A transição, ela não pode nunca pensar num único caminho. Como a gente também já viu aqui hoje, a gente até escutou sobre o hidrogênio, existem várias possibilidades para a gente fazer essa transição. Mas algumas coisas têm que ser pensadas, como, por exemplo, a gente tem que falar sobre eficiência energética, é um caminho extremamente importante. Sem eficiência energética, a gente não tem como fazer essa transição da melhor forma possível, porque a eficiência energética é exatamente sem custo. A gente produzir a mesma coisa, manter o bem-estar, mas consumindo menos. A gente também tem que falar sobre geração distribuída, que é a geração, né, através da fonte solar, por exemplo, nos nossos telhados, em que o consumidor passa a poder gerar. Então, quando está sol, a gente pode até injetar o excesso de energia na rede. Quando não está à noite, a gente pega a energia da rede. A gente tem que falar também sobre aumentar, expandir a matriz elétrica com fontes renováveis, não andar na direção contrária. E com isso a gente pode, então, pensar em eletrificação. A gente tem que pensar em como substituir, como descarbonizar setores como a indústria, como o transporte, como foi discutido aqui na sessão anterior. E aí a gente pode pensar em eletrificação, em biocombustíveis, em hidrogênio. A gente pode olhar para o hidrogênio não só como um combustível, como foi ensinado, como armazenamento, e também, como foi falado na primeira sessão, que a gente pode, inclusive, exportar energia renovável para o resto do mundo através do hidrogênio. E, com isso, a gente colaborar para a descarbonização dos outros países. A gente pode também exportar produtos verdes, ou seja, produtos que são produzidos utilizando energia renovável. E isso tudo sempre pensando nessa transição justa, porque mais do que não apenas aumentar a desigualdade, a gente pode aproveitar essa oportunidade de crescimento para reduzir essa desigualdade. Um exemplo é a gente pensar no desenvolvimento da região norte, que tem o maior potencial, que tem um potencial solar, eólico. Então, tudo isso tem que ser pensado para a gente também trazer qualidade de vida para as pessoas. E aí, quando a gente pensa em como fazer isso, toda essa parte regulatória, de normas, ela é muito importante, porque os modelos de negócios, os incentivos, eles têm que ser muito bem desenhados para fazer com que tudo isso, de fato, ocorra. E você tem que, por exemplo, pensar em incentivar fontes renováveis e não combustíveis fósseis. A gente tem que rever todos esses subsídios. Então, a gente tem que pensar na regulação da geração distribuída. Então, tudo isso tem que ser muito bem desenhado para, de fato, a gente avançar e aproveitar esse crescimento verde. E quando a gente pensa em cidades especificamente, como é que a cidade pode contribuir para isso? A cidade, a gente viu aqui, ela pode contribuir quando a gente pensa na questão do aproveitamento dos resíduos, mas ela também pode na questão da mobilidade urbana e finalmente, na questão desses recursos energéticos distribuídos. O que é isso? É o consumidor tendo um papel importante e olhando, assim, tomando uma decisão, sendo mais eficiente energeticamente,
é a parte da geração distribuída, em que ele pode também gerar energia, é a parte do armazenamento, do uso de baterias, é o pensamento aqui também da gente ter um veículo que a gente utiliza ele como bateria. Então, você pode pensar num mundo, num futuro próximo, em que você tenha essa tecnologia de informação alinhada com a infraestrutura de energia para fazer com que o consumidor ele tome decisões e use a energia como um serviço de uma forma muito interessante, porque ele vai ter informação sobre o consumo dele, qual é o melhor horário para consumir, ele vai usar da melhor forma possível, ele vai gerar a própria energia. Então, nesse sentido, eu acho que a cidade tem um papel muito importante. E, além disso, o consumidor ele pode ter as suas decisões de uma maneira com que faça com que o seu consumo, de forma geral, também seja um consumo muito bem pensado, seja um consumo que esteja olhando para colaborar para esse novo futuro em que a gente está com esse foco de descarbonizar. Então, o papel dos consumidores na cidade, por mais que ele seja essencial, essa geração ela não vai ser suficiente, tá, para você conseguir dar conta de prover energia para a cidade. Então, a gente tem a sorte de, no Brasil, a gente ter esse sistema interligado nacional, que a gente pode explorar essas diferentes fontes de energia, eólica, solar, a biomassa, hidrelétrica, e essa energia renovável chegar na casa das pessoas. Mas a gente não pode, de forma nenhuma, minimizar a importância do papel dos consumidores de energia nas cidades. E quando eu falo aqui, a gente acaba pensando muito na questão da residência, mas eu estou falando da indústria, eu estou falando do comércio. Então, quando a gente toma uma decisão de colocar um painel solar, de comprar equipamentos mais eficientes, do governo também pensar nessas normas de uma maneira que incentive corretamente. Por exemplo, o que me vem à cabeça agora, que também é um recurso distribuído, é a resposta à demanda. Então, você pode ter, com toda essa tecnologia, uma tarifa que muda ao longo do tempo no dia. Então, a gente pode fazer um planejamento, reduzir o consumo, ou sair do consumo do pico. Ou, no momento que a gente está com dificuldade de geração, você pode ser um consumidor que aceita receber um pagamento se você deslocar o seu consumo ou parar de consumir. A indústria pode fazer isso. Então, todo esse avanço, juntando tudo isso, a gente realmente, como país, a gente tem uma possibilidade muito grande de crescimento, mas a gente também não pode esquecer que, para finalizar, a pobreza energética, ela não é só você não ter acesso à energia, é você não conseguir pagar por ela. Então, é importante que existam vários programas, como existem atualmente o programa de tarifa de baixa renda, o programa de eficiência energética, que troca equipamentos por equipamentos mais eficientes na casa de pessoas de baixa renda. Então, o que eu falo é que a gente tem como fazer essa transição sem esquecer que a gente está falando tudo isso para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Energia é necessário para as pessoas terem uma vida boa, e é claro que a gente tem que andar nesse caminho da descarbonização, mas que a gente tem que fazer uma transição justa. Não, a gente não pode esquecer a questão da equidade. Obrigada. Alô? Obrigado. Obrigado, Amanda. Eu fiz uma pegadinha para a Amanda aqui, que a gente tinha combinado que a Andréia falaria primeiro, e na hora eu botei a Amanda, ela se deu bem, né? Saiu bem. Eu vou passar a palavra agora para o Henrique. O Henrique Silveira é do IPP, coordenador de desenvolvimento socioeconômico do Instituto Pereira Passos, da Prefeitura. A maioria das pessoas aqui, quem conhece o Henrique, deve conhecê-lo da atuação na Casa Fluminense, que é um lugar maravilhoso de pensamento,
sobre o desenvolvimento, principalmente de periferias, né, esses grandes problemas do Rio de Janeiro. Ele ficou durante 10 anos, ou seja, começou lá quando era criança, né, e na Casa Fluminense, e ali ele era pedra, só que agora ele é vidraça. Então eu vou passar a palavra para você, mas fazendo uma provocaçãozinha, levantando uma bola, não uma pedra, porque é o seguinte, o Rio de Janeiro, em 92, né, sediou o começo da mudança do mundo, né? E, de alguma forma, era de se esperar que a nossa cidade fosse pioneira e resolvesse, apontasse soluções e tivesse bem à frente das outras metrópoles em questão de transição energética. Há um pouco de decepção em relação a isso, né? Porque hoje nós temos um sistema, por exemplo, de transporte sobre trilhos, sucateado, nós temos um processo atrasado de eletrificação dos ônibus, apesar de todos os avanços que nós vimos aqui, algumas cidades estão um pouco mais avançadas nesse processo, e, de um modo geral, o Rio não tem sido esse farol que se imaginava em 92, a despeito de todos os avanços, né, setoriais que a gente vê em muitos lugares, inclusive na CEMOV aqui a gente viu o uso de combustíveis, as pesquisas, a redução da poluição do ar, tudo certo, mas está faltando alguma coisa, né, Henrique? Então, agora, no IPP, espero que você nos apresente aí alguns sinais de que o Rio de Janeiro também está caminhando bem nesse sentido. Muito obrigado, Aziz. Prazer estar aqui, né, no Cidades Verdes. Quero agradecer o convite. Parabenizar o Instituto Onda Azul, André Esteves e toda a equipe com um evento de alto nível, né, cumprimentar aqui toda a mesa, e para mim foi uma alegria estar com a Aziz mediando aqui esse debate. E aí a gente se conheceu lá na Casa Fluminense há muito tempo, e foi um parceiro da gente importante para levar debates, né, sobre política pública, com foco em desigualdade, para ampliar. A gente estava falando há pouco, o desafio de eventos como esse tem, né, de tornar mais popular temas complexos, né, transição para uma economia de baixo carbono. Então, como é que a gente populariza mais isso e cria mais conexões para que as coisas possam avançar. E é isso, hoje eu estou na Prefeitura do Rio de Janeiro e quero um pouco localizar esse meu lugar de fala para fazer essa apresentação aqui. Deixa eu ver, vai funcionar. Eu entrei na Prefeitura esse ano, em 2023, e estive como subsecretário de Integração Metropolitana nos últimos 8 meses. Foi onde a gente interagiu bastante a partir dessa temática de energia. Lá na Secretaria de Integração Metropolitana, estou com colegas aqui, Arildo e Cláudia, a gente trabalhou muito construindo uma agenda de cooperação intermunicipal para a transição energética. Como é que diferentes municípios na região metropolitana podem criar um ambiente de cooperação para compartilhar boas práticas e o que cada um está fazendo de bom que o outro pode replicar. Então, essa é uma das iniciativas que eu vou apresentar nessa apresentação aqui, e eu acabei me dedicando a conhecer mais dos projetos de energia que a cidade do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, liderada pelo prefeito Eduardo Paes, tem desenvolvido. Então, eu vou fazer aqui, tem um cronômetro que não vai me deixar passar do tempo, com algumas iniciativas que a Prefeitura do Rio de Janeiro está desenvolvendo, e eu quero passar por elas rapidamente, para a gente ter um panorama, né, do que está sendo desenvolvido e o que é fronteira, que a gente precisa avançar mais, com mais intensidade, mais celeridade. Bom, primeiro, essa iniciativa que está aqui. Essa iniciativa que é desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Chicão Bulhões, que é a tarefa de transformar o Rio num hub, né, da comercialização do crédito de carbono, né? Então, tem uma série de iniciativas, tem um prédio no centro da cidade que faz parte dessa estratégia de reviver o centro do Rio de Janeiro, de criar um ambiente de articulação de investidores, empresas, academia, né? Recentemente, a cidade do Rio de Janeiro aprovou uma legislação sobre o ISS neutro, para criar mais incentivos para as empresas que trabalham, né? Auditoria, certificadoras, todo esse ecossistema do mercado de carbono, para atrair essas empresas para o Rio. É claro que isso é feito na linha do mercado voluntário. A gente tem notícias recentes no Congresso Nacional avançando o mercado regulado de carbono,
né, e essas iniciativas precisam estar em andamento. Mas aqui é o Rio buscando dar um passo à frente nessa agenda de mercado de carbono. Beber um pouco. Essa é uma iniciativa muito importante, uma outra, sobre aqui geração, né, geração distribuída, né. Esse é um programa chamado Solário Carioca, que ele foi desenvolvido, inclusive, com o apoio do C40. Eu vi o Ilan chegou aqui, do escritório do C40, aqui na cidade, e foi modelada pela CCPAR, que é a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos, né? Então, a Prefeitura do Rio está instalando, né, ela fez uma licitação para atrair investimento privado, para instalar uma usina solar de 5 mega em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, para gerar 5 mega. E o que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez foi o seguinte: esse terreno, pessoal, é um terreno do antigo aterro sanitário. Então, esse lugar recebeu resíduo sólido durante muitos anos na cidade, tem mais de 10 anos que esse aterro foi desativado, né, e hoje ele vai receber essa usina. O que nessa modelagem que a Prefeitura fez, repito, esse é um investimento privado na faixa de 40 milhões, a Prefeitura cede o terreno e se compromete em fazer a compra dessa energia que vai ser gerada. Então, o investidor já tem essa segurança. Na licitação, o que a Prefeitura pediu foi o seguinte: quem me oferecer o quilowatt-hora mais barato, ganha a licitação e o direito de fazer esse investimento. Então, a energia que vai ser gerada aqui vai dar para abastecer essas unidades, aí 12 unidades de saúde, 24 de educação e uma de ciência e tecnologia. Então, iniciativa aí de energia solar na zona oeste do Rio de Janeiro. Avançando aqui, o Circo Solar, e acho que tem uma coisa a ver com o que a Amanda falou, e eu acho que é muito importante, que é o tema da transição justa. Eu acho que se a gente tem a grande tarefa no mundo, que é fazer a transição para a economia de baixo carbono, no nosso país essa tarefa se conecta com outra, que é fundamental, que é combater a extrema, né, pobreza que a gente tem no nosso país, a grande desigualdade. A gente precisa endereçar esses dois desafios de maneira articulada. E o Circo Solar é uma parceria da Revolução Solar, do Circo Crescer e Viver, que fica aqui na Praça 11, e a Secretaria de Meio Ambiente, para capacitar moradores da Cidade Nova, que é uma região que concentra um número de pobreza bem alto. Então, você capacitou essas pessoas e essas pessoas fizeram a instalação das placas solares no Circo Crescer e Viver, que hoje funciona com a energia que ele mesmo produz. Essas pessoas que foram capacitadas hoje estão em redes, né, de conexão para trabalhar com manutenção de placas fotovoltaicas. Então, essa é uma iniciativa, mais uma. Outra iniciativa aqui importante, e aqui tem muito a ver, André, com o próprio tema do evento, que é esse programa Cidades Eficientes, é sobre água e energia, né? E é uma parceria com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável e o ICS, o XNAME está aqui, e que oferece para a Prefeitura do Rio de Janeiro todo um dashboard para que se possa ter o controle de cada unidade de saúde, de escola, cada prédio público, né, cada secretaria, quanto está se gastando de água e de luz. Né? Então, você conseguir fazer esse monitoramento, fazer a gestão da informação, sobretudo ter o checklist de quais medidas precisam ser desenvolvidas para aumentar a eficiência desses prédios. Tem uma das atividades que é feita, que é uma gincana, né? Então, o programa chega num prédio público e vai fazer uma gincana para saber, vem cá, onde é que a gente pode estar mais gastando energia aqui? O que a gente pode fazer? Então, é uma maneira de envolver os servidores nessa agenda, né? E a Prefeitura do Rio de Janeiro hoje tem essa capacidade de monitorar consumo de água e energia e desenvolver as iniciativas para ter mais eficiência. Correndo aqui, que o nosso tempo é curto. E essa daqui, Aziz, eu acho que é uma iniciativa muito importante que motivou a cooperação entre Rio, Niterói, Maricá, Mesquita, Iguaba Grande e Búzios, que é o tema, é um programa da cidade do Rio de Janeiro chamado Rio de Energia Verde, mas que ele trata, sobretudo, da aquisição de energia no mercado livre. A gente está aqui na Firjan e a gente sabe que a indústria já há algum tempo faz aquisição de energia no mercado livre. Quem vai fazer uma planta industrial é mais fácil, mais barato, comprar essa energia no mercado livre. No setor público, a gente tem pouco essa utilização. Tem alguns setores no governo federal que faz isso, a Marinha, Petrobras,
mas a nível municipal, a gente descobriu que o Rio de Janeiro foi a primeira cidade do Brasil a comprar energia direto no Mercado Livre, e compra energia num preço mais barato, né, e também com a garantia de uma energia limpa, né, e sustentável. Então, só para vocês terem uma noção, aqui é o prédio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse prédio tem uma conta mensal de R$1.200.000, né, mensal. Ela conseguiu comprar energia no Mercado Livre, um preço 40% mais barato, e vai conseguir gerar uma economia anual de R$6 milhões só no prédio do CAIS, né, o prédio principal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como esse contrato de energia ele é um contrato de 5 anos, uma economia anual de 6 milhões vezes 5 anos, você está falando de R$30 milhões. Isso daqui, pessoal, é uma iniciativa basicamente administrativa, né, de você comprar essa energia. Tem uma série de processos administrativos que precisam ser feitos, mas você não tem investimento da parte da prefeitura, mas você tem decisão política de comprar essa energia e você tem esse benefício que é o valor mais barato que você vai pagar. Essa, no CAIS, foi a iniciativa piloto, né, e agora a prefeitura está expandindo para 24 unidades de saúde, pegou lá, fez um princípio de Pareto, viu lá das 200 unidades de saúde que a prefeitura tem, quais são aquelas que gastam mais energia, e foi fazer em cima dessas, dá 24 unidades de saúde, que vai gerar uma economia de 20 milhões. Essa licitação ainda vai ser feita, do CAIS já foi feita, repito, o projeto piloto, e agora avançando para novas unidades. E, ao longo desse processo, conseguiu conquistar o prêmio Inova Cidade, né, de reconhecimento como uma ação de inovação para a sustentabilidade. Eu acho que isso daqui é um sinal positivo para a gente pensar como o Rio de Janeiro, ao fazer uma iniciativa inovadora, nesse sentido, pode ajudar outros municípios com esse conhecimento. E aqui eu chego na minha última tela, que aí eu fecho com exatamente esse esforço de como é que a gente leva esse conhecimento para outros municípios, né? Então, a gente celebrou um acordo de cooperação com os municípios, repito, de Niterói, Maricá, Mesquita, Iguabaranga e Búzios, para que se construa uma mesa de trabalho e troca de experiências. Vocês falaram hoje cedo aqui de hidrogênio, né? Devem ter falado de Maricá, o quanto Maricá está avançando numa agenda de hidrogênio. Então, o Rio de Janeiro colocando aquilo que ele está fazendo bem, mas também muito aberto a entender o que o outro está fazendo bem. Então, acho que tem uma visão de horizontalidade para a gente compartilhar as melhores práticas. Outra coisa que o Rio também compartilha é toda essa metodologia de elaborar a licitação para atrair usinas solares. A gente também está ajudando outros municípios, né? A CCPA, ela pode prestar esse serviço para outros municípios. Às vezes o município não vai ter condições de elaborar esse estudo e a CCPA pode ser uma parceira. Então, rapidamente aqui são algumas dessas iniciativas, repito, que estão em andamento, aqui não é aquilo que vai ser feito, mas são iniciativas que estão em andamento, onde o Rio de Janeiro, né, ocupa protagonismo em agendas de transição energética, e vai ser um prazer seguir trocando com vocês ao longo dessa tarde. Obrigado. Obrigado. Agora sim, vamos para a Andréia Lopes. A Andréia é especialista em sustentabilidade da Firjan. E hoje a Firjan começou o dia arrebentando, né, com o Isaac aqui, fazendo uma cobrança muito forte de a gente usar mais óleo, né, óleo que está sendo jogado na atmosfera, gás que está sendo jogado na atmosfera na exploração do petróleo, em vez de ser usado na indústria que está agonizando, né, em muitos lugares. Mas, enfim, com a palavra, Firjan de novo. Obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer, né, o convite do nosso amigo André. Nós somos parceiros aí desde sempre, né, André, com Cidades Verdes, e é uma honra estar aqui hoje. A gente vai falar de um assunto que para a indústria é muito importante, a questão de energia, e como que a indústria está envolvida, né, nessa grande agenda de transição energética. A gente não podia deixar de começar a falar do compromisso que a Firjan tem com a Agenda 2030. Nós somos signatários do Pacto Global desde 2018. Trabalhamos internamente, né, para aplicar os 10 princípios do Pacto Global. Nós somos a entidade âncora do Hub ODS aqui no Rio de Janeiro.
para mobilizar as empresas a aderirem à Agenda 2030. Ontem a gente teve a primeira reunião presencial desse hub. E mesmo sabendo que os ODS eles são indivisíveis, né, eu destaquei esses dois principais que a gente vai discutir aqui nessa mesa, né, que é o ODS 7, que é energia limpa e acessível. E aí a gente fala energia limpa, acessível e justa, né? Vamos incluir a questão de justa e a ação contra as mudanças climáticas. E eu venho traduzir aqui, né, em números aquilo que a Amanda falou inicialmente, e até que o Dr. Isaac falou na sua abertura, né, hoje, a comparação do Brasil em relação ao mundo nas duas vertentes, tanto na sua matriz energética como na sua matriz elétrica. Então, a gente está bem na foto, né, nos dois ângulos, seja na matriz energética, seja na matriz elétrica, o que não pode nos paralisar nessa trajetória, muito pelo contrário, a gente usar essa vantagem que a gente tem comparativa numa vantagem competitiva, né, dentro dessa visão de transição energética. Nesse papel ali de matriz energética, que a gente ainda tem 51,6% não renovável, que isso está muito focado em energia, né, de transporte, a produção da própria energia, né, para energia térmica, né, para a indústria, inclusive. Ali a gente tem um grande potencial no nosso país. Nós somos um país agrícola. E o investimento na bioeconomia, né, a gente produzir novos combustíveis, como o combustível sustentável de aviação, o SAF. Então, acho que o Brasil não pode perder essa oportunidade de diversificar a sua matriz e usar a potencialidade que a gente tem, né? Assim como a gente tem a possibilidade do combustível para substituir o biodiesel. O biodiesel tem uma limitação na mistura do diesel, né? Você pode até um determinado percentual, mas se a gente produz diesel de origem renovável, eu posso usar 100% desse combustível nos ônibus, nos caminhões, e a gente fazer essa transição, assim como a gente tem o polietileno verde, né, da Braskem, que é o plástico verde, a gente pode ter o diesel verde, 100% de origem renovável. Então, a gente tem um potencial enorme para ser trabalhado, além das outras energias que a gente já falou hoje de manhã, né? Eu acho que eu não vou repetir para a gente não gastar muito nosso tempo, mas é isso, a gente tem uma grande oportunidade, e a oportunidade de fazer com que os produtos brasileiros eles tenham um diferencial competitivo por ter essa matriz, tanto elétrica como energética, diferenciada. A gente também falou hoje de manhã, em algum momento, sobre a ESG, né? Então, quando a gente fala de empresa, indústria, as práticas ambientais, sociais e de governança, elas estão cada vez sendo mais valorizadas e cobradas, tanto pela sociedade, pelos consumidores, pelos os colaboradores das próprias empresas. Hoje tem funcionário que escolhe que indústria que ele quer trabalhar, que empresa que ele quer trabalhar, de acordo com a política de sustentabilidade daquela empresa. Os investidores e os acionistas que querem saber qual é o risco que eles têm ao aportar recursos numa empresa, se ela está vinculada, a imagem dela está associada ou não às questões ambientais e sociais. E, dentro desse contexto, as empresas têm anunciado as suas metas voluntárias de redução de emissões e de descarbonização. Eu trago aqui, né, não é primeira mão, porque foi lançado mês passado, mas em segunda mão, a pesquisa Firjan ESG 2023, que a gente lançou recentemente, tem aí o QR Code também, está disponível no site da Firjan. E como a gente já tem um histórico desse assunto ser a questão da descarbonização ser um assunto totalmente vinculado à agenda ESG, a gente tem uma diferenciação aqui no estado do Rio. O Rio, ele desde 2012, por conta de política pública, as indústrias do Rio reportam ao órgão ambiental estadual, vinculado ao licenciamento ambiental, as suas emissões de gás de efeito estufa anualmente. E é um inventário reportado e verificado por terceira parte.
Esse ano, de uma forma inédita, o Estado anunciou que só esse ano as indústrias, mais de 100 indústrias já reportaram os seus inventários corporativos ao INEA. Então, a gente já tem um ambiente no Estado do Rio, onde as empresas estão engajadas na pauta climática e elas estão apresentando os seus inventários e agora a gente está dizendo, e aí? Vocês estão agora divulgando as suas metas de redução de emissões. Como é que isso está acontecendo? E dentro da pesquisa ESG, a gente fez uma pergunta. Vocês já têm metas públicas? Porque a gente tem muitas empresas que não têm metas de redução de emissões, mas elas não divulgam, né? Até para não serem cobradas ou até taxadas como greenwashing. Então, elas querem fazer, informam os seus acionistas, mas não têm meta pública. E a gente perguntou quais são as que têm metas públicas, né? E a gente ficou bem surpreso com um resultado bem positivo, porque a gente já viu outras pesquisas em nível nacional em que esse percentual é muito menor. A gente tem 35% das empresas aqui do Rio, muitas delas, né, muito mais do que isso, já fazem seus inventários, mas com metas de redução de emissões e metas de descarbonização. Quando a gente faz a segmentação sobre o nível de atuação das empresas, e a gente percebe uma diferença muito grande entre as empresas que têm atuação nacional e as empresas que têm atuação multinacional. Ou seja, as que têm atuação multinacionais, elas estão muito mais alinhadas à exigência internacional sobre esses compromissos e metas de descarbonização. Para mostrar também como as indústrias do Rio têm trabalhado nessa pauta, a gente tem o nosso Prêmio Firjan de Sustentabilidade, que desde 2013 vem levantando dos 566 projetos participantes, o quanto que foi economizado de energia por medidas de eficiência energética, que é muito importante para a indústria, né? A energia é um insumo essencial para a indústria. A indústria é um dos maiores consumidores de energia elétrica, né? Então, para ela, cada eletro economizado não só reflete a preocupação dela com o meio ambiente, mas também com o recurso financeiro. Então, a gente teve 10,5 milhões de megawatts-hora economizados e 4,7 milhões de toneladas de CO2 sequestrados ou evitados durante esse período. A gente está falando de transição energética e eu venho trazer aqui alguns pilares que para a indústria que são fundamentais para a indústria. A primeira é a questão de segurança energética, né? Então, a gente tem que fazer uma transição que ela seja segura, que eu tenha energia para todos, né? A matriz ela tem que ser cada vez mais diversificada, e a gente não tem problema disso, né? Nós somos um país mega diverso, inclusive em energia também. Nós temos já várias fontes de energia, produzindo energia no nosso país. É uma energia de baixa emissão de carbono, senão eu não entro nessa jogada, nesse mercado. E, por último, e acho que pode ser que seja um dos mais importantes, é que tenha um preço competitivo. Quando eu falo de preço, é que a gente tenha... que a gente não piore a desigualdade social, inclusive, né? Porque eu posso ter uma matriz mega, ultra, 100% renovável, com um custo absurdo, e aí eu limito o uso da energia, inclusive, para a população mais vulnerável. Então, ela tem que ser também competitiva. E termino aqui a minha fala, né? Depois a gente pode trocar ideias, mas dizendo que a gente está na década da ação, e eu trago duas aspas aqui de pessoas importantes que estão trabalhando na agenda de sustentabilidade, que é o secretário-geral da ONU e a CEO do Pacto Global da ONU também. O secretário-geral lhe diz o seguinte: somente por meio da parceria, a gente remete ao ODS 17, com as empresas, podemos efetivamente enfrentar a crise climática. Então, ele coloca o setor privado dentro da conversa da crise climática, né? E a gente não tem só o compromisso, né? E a gente vai ser impactado, como a gente tem o compromisso de fazer parte desse enfrentamento. E, por outro lado, o setor empresarial deve definir um novo nível de compromisso com essa agenda, né? Porque ela é fundamental para as gerações atuais e para a geração futura. Então, essa aqui é uma mensagem que a Gerência de Sustentabilidade deixa aqui dentro desse painel de transição energética. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado, André.
A gente nem precisou combinar antes aqui o tempo, né, de 12 minutos, até porque tem um relógio aqui bem histérico, né, que quando acaba o tempo ele fica vermelho e solta um alerta ali. Obrigado por isso, tá, André, por esse relógio aqui que facilitou bem o trabalho. Obrigado, André. Ó, eu estou com saldo de 1 minuto. Saldo. E você trouxe, muito bom ver assim, notícias boas, né? Apesar de aquele gráfico mostrar que, comparativamente às outras empresas multinacionais, nós temos um longo caminho a percorrer, mas você trouxe coisas positivas que acendem uma esperança. Eu passo a palavra, então, para o Roberto Kishinani, que é coordenador sênior de energia do Instituto Clima e Sociedade, está à frente de uma variedade incrível, né, de lutas para melhorar a matriz energética no Brasil. Kish, contigo. Obrigado, Aziz. Parceiro do IX há bastante tempo, temos feito muitas coisas boas. Eu quero agradecer aqui o convite ao Onda Azul, a Firjan e a todos os organizadores. E é um prazer encontrar aqui Amanda, Henrique, conhecer a Andréia e todos vocês. Eu vou procurar ser breve. Provavelmente não vou gastar os 12 minutos. Nós, do Instituto, nós temos o papel, a missão de fazer o financiamento da sociedade civil na questão climática, né? Esse é o foco do Instituto. E, felizmente, tem crescido a filantropia nacional brasileira, voltada para esse tema de clima, e um interesse grande da filantropia internacional, particularmente com o Brasil, né? Agora que nós temos à frente a presidência do G20, da IBRICS e COP30, tudo isso, na verdade, favorece bastante o interesse, né? E, com isso, o fortalecimento da sociedade civil brasileira é algo que a gente pode contar como certo, digamos, ao longo dessa década. Eu quero focar aqui em algumas coisas que são, acho que, as mais urgentes. Primeiro, mudança do clima é uma coisa que já é parte da nossa realidade, tá certo? Há 30 e tantos anos, quando eu comecei a trabalhar nisso, a gente podia falar, em algum momento vai acontecer isso, aquilo. Hoje não, hoje está acontecendo. E acontece com um aumento da temperatura de 1,1 graus Celsius, medido desde o início da Revolução Industrial. Então, se com 1,1 são as coisas que nós estamos vendo, tá certo? Não só a invasão dos ciclones para o continente no sul, mas essa seca na Amazônia, as várias enchentes espalhadas pelo território brasileiro e mesmo pelo continente, chegar a 1,5, que é 1,5, né? Que é a meta traçada como máximo, digamos, no Acordo de Paris, já significa um bocado de desastre e desgraça, tá certo? Há muita gente morrendo com 1,5. Então, já isso dá uma ideia de qual é a urgência que nós estamos vivendo, né? Por sorte, eu acho que em vários municípios, como aqui no Rio, existem iniciativas que vão na direção de efetivamente reduzir as emissões, né? E, em alguns lugares, uma combinação entre reduzir as emissões e também reduzir desigualdade e pobreza. Por que é importante isso? Porque, na verdade, logo mais à frente, pobreza e desigualdade, elas vão ser um obstáculo, vão ser uma barreira para continuar a luta, na verdade, para reduzir as emissões, né? Por quê? Porque no modus operandi existente da economia, aí não é só de empresa, de governo, mas é de toda a lógica econômica, é de que o custo de qualquer transição, ela fica, na verdade, para os setores que são ou os late entrants, né, ou os setores mais vulneráveis. Isso acontece tanto em escala planetária como também local, né? Dentro de cada sociedade se procura, na verdade, empurrar os custos disso para quem tem menos meios, na verdade, para se defender. No plano internacional também, né? Os países que têm melhores condições para fazer a transição vão empurrar o custo disso para os outros. Então, a transição,
e a transição energética para nós é um dos componentes da transição climática, né, tem a ver com equacionar essa transição de maneira justa. Qual é o nível de justiça? Vai depender, na verdade, de correlações de forças, vai depender de quem é, no final das contas, que vai ter condições de efetivamente negociar como é que se faz a transição. Né. Da forma como está colocado hoje, inclusive no Brasil, a tendência, na verdade, é essa mesmo, é de empurrar para quem não tem as condições, né, o custo dessa transição. Um exemplo, nós temos uma coisa que é positiva, que nós promovemos, que é a geração distribuída em telhados, né, geração distribuída por painéis fotovoltaicos. O que está acontecendo com isso? Nós temos uma quantidade enorme no Brasil já instalada, são 27 gigawatts que estão colocados em painéis fotovoltaicos. Só que o custo desses sistemas, né, ele está sendo claramente empurrado para quem não tem condições de colocar os painéis. Como é que isso acontece? Existe um desconto, tá certo, na tarifa de conexão para quem instala os painéis. Isso faz com que o tempo de retorno do investimento em painéis seja reduzido de alguma coisa entre 5 a 5 anos e meio no Brasil, depende da região, depende da tarifa, para 4 anos e meio. Então, quem faz o investimento em painéis hoje, tá certo, tem um tempo de retorno que não existe em lugar nenhum do mundo, porque investimento que retorna em 4 anos e meio é o tipo do pote de ouro, tá certo? Que se busca em tudo quanto é lugar. O normal é alguma coisa entre 5,5 e 6 anos mesmo, tá certo? O que seria o tempo sem esse subsídio. Acontece que esse subsídio não é via imposto, não é via nada disso, é direto na conta de luz. O subsídio é pago por nós. Nós que, ou pelo menos os que não têm, ou que não temos painel solar no telhado, estamos pagando para aqueles que colocam, tá certo, terem esse painel. Isso para nós, na verdade, quase não pesa. Mas eu posso garantir que para quem está em baixa renda, tá certo? Para quem já tem dificuldade de pagar a conta de luz e tem que escolher entre pagar a conta de luz e comprar comida, para ele pesa bastante. Então, e isso não é um exemplo, isso é só um exemplo das coisas que acontecem na transição energética, né? Por isso, a questão do justo, quer dizer, esse adjetivo justo, ele tem que ser trabalhado, tem que ser visto em cada lugar, tá certo? Por cada segmento da sociedade. Para falar do papel dos agentes públicos são fundamentais nessa transição. Por quê? Porque tudo vai passar por política pública. Ou as políticas públicas estão bem desenhadas, são adequadas para fazer uma transição justa, né? Ou o que nós vamos ter é uma transição absolutamente injusta, excludente, como é, né, o padrão, tá certo, das políticas atuais. Não só no plano internacional, mas também dentro de cada país, dentro de cada município. Para começar a pensar o que seria essa transição justa, eu acho que a gente tem que olhar para as coisas do cotidiano, as coisas simples. Tá? Por exemplo, aqui no Rio, como em muitas cidades brasileiras, não há exclusividade do Rio, né? O trânsito cotidiano na cidade é um caos, tá certo? Para ir de um lugar a outro, que normalmente levaria, não que de bicicleta, alguma coisa como 15 minutos, tá certo? Leva meia hora. Por quê? Porque tem congestionamento, tá certo? Tem coisas que não estão... As vias são entupidas, né? E muitas delas são entupidas por quê? Porque as vias são usadas, ou é permitido, tá certo? Que se faça delas estacionamento. Então, é um exemplo de injustiça. Por quê? Porque a via pavimentada, tá certo? Cuidada, ela consumiu e consome recursos públicos.
Há recursos públicos ali em cada centímetro quadrado daquele piso. E, no entanto, o que nós fazemos? Nós deixamos esse investimento ser usado, tá certo? Para um veículo ficar ali estacionado algumas horas, ou então, às vezes, um dia inteiro. É o tipo da coisa que, se formos fazer a conta absolutamente fria, é uma estupidez. Tá certo? Ninguém, em sã consciência, pegaria o seu dinheiro e falaria, olha, eu vou colocar o seu dinheiro aqui nesse piso, tá certo? E vou deixar um carro em estacionamento, tudo bem? Não. Óbvio que não. No entanto, é o que está acontecendo. O dinheiro que está indo para fazer isso é o nosso dinheiro, é dinheiro público. Então, corrigir essas coisas, mudar essas coisas que são simples do dia a dia, faz parte, na verdade, de pensar o que é a transição. Por que é importante isso? Porque vai ser necessário muito mais investimento com as mudanças que já estão vindo. Nós não vamos falar, nem fala em piorar a mudança do clima, não. Com as mudanças que já estão aí, é necessário mudar. Vai ser necessário adaptar a cidade, vai ser necessário... 2 minutos. Vai ser necessário repensar a localização das áreas habitáveis, tá certo? Adaptar várias infraestruturas, e isso demanda recursos. E eu posso garantir, não existem esses recursos fora, tá certo, do nosso próprio horizonte. Estão aqui. Então, a questão de nós usarmos melhor o que nós já temos. Da mesma maneira como é usar melhor a energia que já temos, tá certo? Como colocou a Amanda antes, a eficiência, tá certo? É a maneira de você ter mais energia. Então, ficar por aqui, Aziz. Obrigado. Obrigado, Kish. Como você tem ainda 1 minuto, eu já tenho algumas perguntas aqui, mas como eu cheguei primeiro, vou fazer primeiro a minha pergunta, tá? Como você trouxe esse conceito com ênfase, né, da transição justa, eu queria te perguntar se essas fontes renováveis, né, esse esforço que a gente está fazendo, o país está fazendo para investir mais em fontes renováveis, se esse esforço está sendo acompanhado por um modo de fazer diferente do que era feito na produção de energia. Quero dizer, a geração de eólicas, por exemplo, no Nordeste, você falou aí da energia solar, que é, no fim das contas, o mais pobre, que está pagando mais pesado para que os mais ricos instalem painéis solares em suas casas. Então, esse ponto já está resolvido. Mas a energia eólica, aquelas grandes hélices, essa implantação de energia, essa produção nova de energia, ela está se dando em novas bases, em bases mais justas, ou ela também está passando rodo por cima dos interesses das comunidades, da qualidade de vida das populações? Obrigado, Assis. A resposta, é claro, está acontecendo sim de uma maneira que ainda é injusta. Agora, vamos ter em mente o seguinte: toda a economia que a gente conhece, né, todo mundo do jeito que ele é hoje, ele foi construído principalmente ao longo do último século, tá certo? Onde petróleo, tá certo, gás, carvão, né, era uma base para girar toda essa economia. E, junto com isso, veio toda uma maneira de fazer empreendimentos, de considerar as questões, inclusive ambientais, que só apareceram no final do século passado, né, de uma maneira mais forte. No caso do Nordeste, o que está acontecendo? Os empreendimentos, particularmente eólicos, né, eles estão passando por cima das comunidades existentes. Nenhum desses lugares, né, seja o Nordeste, quando a gente pensa o semiárido, pensa numa região extensa, com uma vegetação diferente da que é a atlântica, do que é a amazônica, tá certo? E não imagina as pessoas que estão ali, né? Mas mesmo o semiárido é uma região com 28 milhões de pessoas. E pessoas que estão ali há muito tempo. Então, são populações, inclusive, mais tradicionais, né?
que está acontecendo? A implantação dos parques eólicos não leva em conta isso, né? Vão lá e oferecem contratos de aluguel que são expoliativos, termos e condições, tá certo? Que são draconianos. Para vocês terem uma ideia, nos contratos está dito assim, que no fim daquele contrato, 20 anos, tá certo? O que tiver ali, restado de torre eólica, aquilo é responsabilidade de quem alugou o terreno, ou seja, dessas pessoas. O que é absolutamente ridículo, porque você está dizendo, o que ficar de lixo, tá certo? Do que eu vou colocar no teu terreno, é responsabilidade sua. Imagina. Né? Então, por aí vai. Está acontecendo dessa maneira. É a única maneira de acontecer? Óbvio que não. Né? Você pode fazer isso de uma maneira decente e igualitária. No que está faltando para isso acontecer hoje? Poder público local. É por isso que eu digo, a importância do poder público para a transição. Obrigado, Kish. Tenho duas perguntas aqui para você, Henrique. Eu vou tentar juntá-las de uma vez só. Uma pergunta é, da mesma forma que se incentivam empresas e até mesmo órgãos públicos na utilização de uma energia mais limpa, quais medidas de incentivo estão sendo adotadas pela Prefeitura para uso residencial comum? Exemplo, linhas de crédito especial para aquisição de equipamentos, incentivos fiscais, descontos no IPTU, possibilidade de venda ou utilização de créditos gerados e não utilizados. Bate um pouco nisso que o Kish falou aqui. E a outra gostaria de direcionar um questionamento ao rapaz da Prefeitura na mesa. Na modelagem de contrato de concessão, quais mecanismos podem fomentar a transição energética? É mais genérica, né? Na modelagem de contrato de concessão, quais mecanismos podem fomentar a transição energética? Imagino... Eu acho que está tentando dizer assim como é que essa iniciativa pode apoiar. Eu acho que a modelagem ela precisa garantir condições para aquele empreendimento, e no caso a modelagem que a Prefeitura fez, né, via CCPA, é uma modelagem para atrair o investidor privado, para que esse investidor privado faça o investimento, né, e construa essa usina. Existem cidades, por exemplo, que a própria Prefeitura está desembolsando, criando um parque solar, uma usina solar própria, responsabilidade, manutenção, tudo aquilo é dessa Prefeitura. É responsabilidade dessa Prefeitura, né? Por exemplo, o que é um caso que eu vou falar porque eu acompanhei, mas a Prefeitura de Saquarema está interessado a desenvolver uma usina solar, está fazendo estudos, buscou a gente, buscou a CCPA. Então, o que a gente faz é um pouco trocar experiência. Ó, como a cidade do Rio de Janeiro fez? A cidade do Rio de Janeiro fez, identificou terrenos, né, onde tem boa incidência solar, e decidiu conceder esses terrenos e se comprometer a comprar essa energia para esse investidor fazer o investimento ali. Essa foi a modelagem que a Prefeitura do Rio de Janeiro desenvolveu. Repito, tem prefeituras que vão desenvolver a sua própria modelagem. Eu acho o ponto fundamental aqui é como é que a gente cria um ambiente onde a gente tem mais geração distribuída, a gente possa gerar mais energia solar, né? Eu acho que essa deve ser a nossa preocupação principal, e eu acho que dialoga com o ponto seguinte, né, da pessoa perguntando sobre incentivos que a gente pode ter. Nesse momento está em discussão, né, projetos de lei para criar mais incentivo, né? Aí sempre a gente tem esses caminhos do IPTU, né? Tem uma discussão que eu fazia com o Ilan, né, de que você pode ter abatimento no IPTU para a instalação, né, de placas solares. Então, acho que esses são caminhos que estão em discussão hoje. Por outro lado, isso toca exatamente no ponto que o Kish levantou, né? Você, ao mesmo tempo, você cria incentivo para uma parte da população aumentar a geração distribuída de energia, você está gerando um ônus que está sendo compartilhado com o conjunto da população. Se a pessoa deixa de gerar tributos, né, ganha essa vantagem. Então, essa é uma discussão que está em andamento, né?
E... No fundo, na verdade, essa é a discussão de fundo da reforma tributária em andamento hoje, né? Se você, Exato. cada incentivo que você cria para um determinado setor, outro paga, porque nunca jamais existiu nem existirá almoço grátis, né? Então alguém vai pagar a conta e geralmente é quem não tem dinheiro para instalar a placa solar, né? Tem uma pergunta aqui, alguém que se ressente de a gente estar discutindo um pouco a remoção do CO2 atmosférico, né? A gente está discutindo a mudança, a economia para que não emitimos mais, mas e a remoção do CO2? Amanda, você quer falar sobre isso? O André? Claro. Foi falado aqui hoje também uma questão muito importante, que é a da diversificação das diferentes fontes, da gente utilizar tudo que a gente tem, né, de possibilidades, de tecnologia, e como também a transição pode seguir diferentes caminhos dependendo das tecnologias que vão ser desenvolvidas ou que vão avançar mais rápido, ou que, dependendo do país, vão fazer mais sentido por causa da questão dos próprios recursos naturais de cada país, das questões políticas, socioeconômicas, etc. E dentre, assim, mesmo que a gente caminhe de uma forma muito positiva e consiga fazer essa descarbonização utilizando toda essa possibilidade, essa diversificação, a gente não vai conseguir, de fato, não emitir nada. Então, o Net Zero vem da gente ter emissões líquidas zero. E uma tecnologia é exatamente a gente conseguir capturar o carbono que vai ser emitido, né, em alguma atividade, e conseguir de forma segura, né, colocar em algum lugar que você não tenha, que isso não vá para a atmosfera. Então, eu acho que isso é mais uma tecnologia que pode ser usada, e hoje eu aprendi aqui na primeira sessão sobre hidrogênio, sobre falar ou não falar as cores, e aí a gente viu que tem uma cor que é exatamente não a do verde, que está utilizando energia renovável, mas do azul, que utiliza essa tecnologia da captura, e que isso também, então, abre grandes possibilidades para a gente ir nessa direção do Net Zero. E tem uma tecnologia também que não é muito nova, chamada árvore, né? Que também resgata carbono, né? Quer falar sobre isso? Era isso que eu ia complementar, né? O sequestro do CO2, ele pode ser, né, tanto biológico, né, como você acabou de dizer, né, que é a incorporação do CO2 na biomassa, e a gente tem conhecido isso muito como soluções baseadas na natureza, né? Um reflorestamento, né, uma forma de você absorver o CO2, e o sequestro geológico, né, que você captura aquele CO2 e pode tanto armazenar geologicamente, ou você pode fazer o uso daquele CO2, que também é uma outra forma. Eu capturo o CO2 e eu uso ele como produto, né, dentro da indústria, para produzir outros artefatos, né? E isso também é uma forma de uso, né? A gente chama agora nem só mais de CCS, CCUS, que aí tem o U do uso do carbono também como uma fonte para a própria indústria. Bom, tá bem, queria agradecer muito a presença de vocês. Amélia, Agostinho, eu não falei que ia ser mais interessante? Então, muito obrigado, pau a pau, né? Muito obrigado pela presença de todos. Vamos à última mesa daqui a pouco. Nosso muito obrigado também ao moderador Aziz Filho. Vamos à fotografia, encerrando esta mesa. Convidamos para tanto o nosso anfitrião, o senhor André Esteves. Convidamos para que permaneçam em seus lugares. Daremos início de imediato à próxima, que será a quarta mesa do dia. Não antes, é claro, de mais uma salva de palmas dos nossos conferencistas.